Graça e paz, meus irmãos e irmãs, que a graça e a bondade do Senhor permaneça com você e abençoe a sua casa. Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Virtual. Estamos fazendo uma nova série, já vamos, na verdade, para a quarta aula dessa nova série, baseado no livro do N.T. Wright, que é Simplesmente Cristão. Naquele livro, N.T. Wright, ele aborda alguns temas muito importantes que nós vivemos, que precisamos como cristãos responder, mas principalmente não é só a questão de responder às questões e às demandas do nosso mundo contemporâneo, mas principalmente como nós devemos nos comportar como cristãos. Uma vez que Jesus diz que nós somos a luz do mundo, o sal da terra, então devemos sim fazer alguma diferença, devemos ser relevantes nesse mundo, um mundo que a gente vê cada vez pior, onde as sociedades estão cada vez mergulhando em situações difíceis, não é? Os valores hoje estão completamente mudados, a nossa sociedade tem começado a praticar muita coisa que tem a distanciado cada vez mais de Deus, mesmo sendo uma sociedade de pessoas que de alguma forma quer viver a espiritualidade. E um dos pontos que nós já abordamos foi sobre essa questão da espiritualidade, né? As pessoas, quando não querem se voltar a Deus, elas criam outros modelos de espiritualidade. Então, essas três aulas anteriores que falam sobre a injustiça no mundo, espiritualidade e sobre relacionamentos, essas três áreas, quando tiramos Deus da equação, elas tendem a ir por água abaixo, né? Sem Deus no mundo, o mundo, como nós falamos, as pessoas são más, elas são corrompidas, seus pensamentos, seus sentimentos, seus comportamentos são corrompidos e gera as injustiças no mundo. E está aí a história da humanidade para provar que de fato é assim. Também a questão da espiritualidade. Deus, ele é aquele que sacia a nossa sede, mas se a gente tira Deus da equação, as pessoas vão continuar tendo sede, vão tentar ir para todos os lados, mas não vão conseguir saciar a sua sede de Deus, como dizia o salmista. E os relacionamentos também, eles acabam não sendo os melhores relacionamentos quando tira Deus da equação. Um relacionamento quando tira Deus da equação tende a virar idolatria, fanatismo ou brigas, como nós abordamos na lição anterior. Então, Deus na equação é muito importante para que o mundo tenha ordem. O problema é que as pessoas interpretam mal Deus também, interpretam mal a sua palavra e acaba que a gente, como cristão, não tem sido muita solução no mundo. Hoje, a nossa reflexão tem a ver com o tema Deus mesmo. E como é que o mundo tem visto esse Deus? Como é que o mundo tem pensado esse Deus? Porque a forma de pensar de Deus no mundo acaba não fazendo com que o Deus seja a solução para todas as coisas, né? E assim o mundo não seja transformado completamente. Então nós vamos abordar um pouquinho sobre isso, porque já que Deus é muito importante na equação, mas existem diferentes formas de pensar Deus. Para iniciar, eu quero começar com um texto de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 2. Eu vou colocar na tela para você acompanhar a leitura comigo e observe o que o sábio, autor de Eclesiastes, coloca para nós. Ele diz o seguinte: que a sua boca não se precipite, nem se apresse o seu coração em pronunciar uma palavra diante de Deus. Porque Deus está nos céus e você aqui na terra. Portanto, sejam poucas as suas palavras. Nessa passagem, o sábio coloca para nós que a gente não venha se precipitar, nem para falar coisas para Deus, nem a respeito de Deus, uma vez que Ele está no céu, que não é um lugar acessível para nós, e nós estamos aqui na terra. Então, que nossas palavras a respeito de Deus sejam comedidas, sejam poucas, e tentem ser com sabedoria ou baseadas na própria revelação de Deus. Mas nós vamos pensar direitinho, refletir bastante sobre esse tema Deus, na nossa aula de hoje. Antes, vamos pedir a graça do Senhor que Ele nos ajude
a explanar esse conteúdo, que o próprio Espírito nos ensine, que traga compreensão, mas também seja uma aula de edificação, né? Que a gente seja edificado no conhecimento da palavra do Senhor. Vamos orar. Pai amado e querido, hoje, Senhor, temos uma importante tarefa, sua difícil tarefa, que é falar a respeito de Ti. Tu que és o inefável, Tu que habita na luz inacessível, como Paulo disse aos seus irmãos na sua época. Então, Senhor, para que a gente possa discutir um assunto tão importante, que o Espírito Santo nos ajude. E nos ajude principalmente a corrigir todos os pensamentos errados que nós vamos abordar nesse tema aqui, Senhor, que já correram a história da humanidade. É em nome de Jesus que eu te peço, Senhor, que Tu abençoe-nos na condução do estudo, que o Espírito Santo seja a nossa luz e o nosso mestre nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Então nós temos essa difícil tarefa, né, de falar sobre Deus, né? A princípio, o texto de Eclesiastes já traz para nós uma questão muito importante, que além da questão de ser comedido na fala, ele coloca que Deus habita no céu. A própria questão do céu já traz algumas complicações. Se Deus está no céu e o céu é um lugar acessível ou não? Então, fica essa questão para nós, porque aí para poder conhecermos a Deus é como se a gente tivesse que ir lá no céu. Como foi, talvez, a tentativa, né, daqueles habitantes da Mesopotâmia ali, que tentaram construir a torre, que veio a ser chamada Torre de Babel, que eles queriam ter um acesso a Deus, né? Chegar, né? Fazer uma torre a ponto de chegar aos céus, né? Essa questão do céu é uma questão bem interessante, né? Nós chamamos céus aquilo que está acima de nós, né? E hoje os pesquisadores já sabem que o que está acima de nós é um vasto universo. Então, nenhuma nave espacial, nenhum avião, nada, né? Nenhum foguete consegue, né, digamos assim, chegar ao céu se subir o mais alto possível, porque a ideia de céu, que a Bíblia está trazendo para nós, ela não é especificamente um lugar lá em cima onde a gente, voando até lá, chegue, né? Na verdade, o céu não tem a ver com isso. Na Bíblia, a palavra céu é o lugar da presença de Deus. A referência que os autores bíblicos dão sobre a questão de lá em cima é porque fazia parte do imaginário humano de que Deus ele não habitava com os seres humanos pecadores, errantes aqui na Terra, então ele tinha um lugar, né, sobreposto onde era a habitação dele. Por exemplo, os gregos tinham o Olimpo, que era o lugar dos deuses, né? E a cultura judaico-cristã também imaginava esse lugar acima. No começo da fé judaica, o lugar da habitação de Deus, a princípio, né, não era só o céu, mas também o monte. O encontro de Deus com o povo de Israel foi no Monte Sinai, né? Quando Abraão vai ver a questão da sarça ardente lá no monte, aquele monte passou a ser a referência e o lugar de encontro entre Deus e o povo de Israel. Então, por isso que o salmista vai dizer, né, eleva meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Né? O meu socorro vem do Senhor. Essa ideia do monte era o lugar da habitação de Deus e por isso que o templo tinha que ser feito no monte, porque era lá que Deus habitava. Mas sempre nesse entendimento, claro, que se eu subisse no monte, eu ia ver lá todo o céu, toda a beleza, não. Era só para distinguir de que realmente Deus está separado de nós, porque nós vivemos em tal situação onde não existe essa possibilidade de habitarmos com Deus, ou Deus habitar no meio dos homens, uma vez que todos somos pecadores. A diferença vai ser Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo vier, aí sim Jesus ele faz essa conexão entre céu e terra, aí Deus de fato habita no meio dos homens. Mas aí nós vamos estudar essa questão de Jesus na próxima aula, né? Então esse era já o primeiro problema a ser resolvido por aqueles homens do passado sobre onde é o lugar dos céus. E se os céus
é um lugar inacessível, nós não temos acesso a esse Deus. Esse era o primeiro ponto, né? Segundo ponto tem a ver com o próprio nome de Deus. Porque, a princípio, o nome Deus em si ele é genérico, serve para qualquer Deus. Até que uma comunidade de fé no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, coloca Deus com D maiúsculo para poder distinguir que, de fato, aquele é o Deus. E em Israel tinha, né, vários nomes para Deus. Tem El, Elohim, tem Shaddai, e vários nomes. O nome que o próprio Deus deu para si mesmo é um nome complexo, de difícil entendimento de como pronuncia-se, porque se perdeu a pronúncia do nome de Deus, que aconteceu naquele caso, né, quando Moisés ele pergunta quem está me enviando para libertar Israel. Quando eles perguntarem quem foi que te enviou, o que eu digo para aquelas pessoas? Aí o Senhor disse, você está perguntando meu nome? Aí ele diz, eu sou o que sou, ou num outro tipo de tradução, pode ser também, eu serei o que serei. E aí, essas palavras, elas são ditas na língua hebraica com 4 letras, que são 4 consoantes, que os primeiros autores, né, Moisés e os primeiros, sabiam pronunciar aquilo. Mas com o tempo, na era rabínica, tem-se medo de pronunciar o nome de Deus, para não pronunciar o nome de Deus em vão, né? Já que era um dos mandamentos, né? Que não ia considerar inculpável aquele que usasse o nome de Deus em vão. Então, para não chamar o nome de Deus em vão, toda vez que se ia se referir a Deus, não pronunciava o nome de Deus, colocava um outro nome no lugar. Por exemplo, tem na tradição rabínica muito a expressão, quando vai se falar de Deus, de Hashem, né? Hashem quer dizer o nome. Outras vezes chamava de Adonai. Então, o nome Deus, como o tetragrama lá foi escrito, não se pronunciava, se perdeu a pronúncia de como é que se falava aquele nome. E também os judeus não estavam muito preocupados mesmo, porque eles também tinham medo de falar o nome de Deus, né? E acaba que as outras culturas também têm seus deuses, cada um com seu nome, mas o nome de Deus ele vai de fato se tornar mais conhecido quando vier Jesus. É interessante como Jesus dá uma ênfase sobre a questão do nome, né, que ele recebe na oração sacerdotal de João capítulo 17. Ele fala, eu guardei-os no nome que me deste. Ele guardou os discípulos no nome que deu. Ou seja, Deus é quem deu um nome para Jesus. Porque nome é uma coisa muito importante das culturas orientais. Os nomes das pessoas caracterizam quem ela é. E aí é que vem a complexidade para poder colocar um nome para Deus. Porque Deus, ele é tão complexo, tão diferente de todos nós, que um nome não dá conta de distinguir esse Deus. Não é? Ou seja, a grandeza de Deus, a complexidade de Deus, não consegue se fechar num único nome, né? Então, essa expressão enigmática de eu sou o que sou, eu serei o que serei, né? Ela é talvez a melhor tentativa de a gente pensar num Deus que é o que é. Ele é o que ele é. E eu serei o que serei no sentido também que Deus é tudo que você possa imaginar, não é? E aí por isso que o nome não consegue dar conta de Deus, né? As muitas teologias que nós temos criadas nesses mais de 2000 anos, né? Porque eu estou pegando além do cristianismo, o próprio período do judaísmo também. Então, nesses mais de milênios aí que se construiu teologia a respeito de Deus, cada uma tentando, né, falar de uma parcela de Deus, porque uma teologia nunca vai fechar a compreensão de Deus completamente. Assim como um nome não é suficiente, né, para se referir a Deus. Alguns estudiosos dizem que existem 72 nomes de Deus na Bíblia toda, né?
Porque Deus ele recebia os seus nomes baseado na forma como ele se revelava. E essa forma que se revelava era baseado nos atributos que ele tinha. Então, por exemplo, quando Deus vinha e curava, aí ele recebia um nome para isso. Quando Deus vinha e alimentava o povo, recebia outro nome. Quando Deus salvava Israel de uma situação, recebia outro nome. Então, todos esses nomes eram os atributos revelatórios de Deus para conosco. E assim foi se construindo o nome de Deus. Não é? Hoje tem-se a tendência de, a grosso modo, só se referir a Deus ou Senhor, né? Mesmo porque as expressões hebraicas todas, elas não têm... a gente não tem no português boas expressões para interpretar ou traduzir aquilo que está no hebraico, né? Então, o nome de Deus realmente é complicado e se usa das diversas formas que você pode imaginar. Então, o céu tem essa questão que é um lugar distante, inacessível, né? Que não temos como acessá-lo para poder estudar Deus lá, conhecê-lo lá onde ele está. O nome de Deus também não diz muita coisa sobre Deus. O que a gente conhece de Deus, seus atributos de Deus, a forma como ele escolheu se revelar. E como dizia Agostinho, né? Agostinho dizia que nada do que não seja Deus pode revelar Deus, porque nada na criação se compara a Deus. A criação é uma criação de Deus, mas ela não é suficiente para dizer tudo sobre o seu Criador. O que a criação pode dizer no máximo de Deus é que Deus ele é todo-poderoso por ter criado esse universo extraordinário, que ele é muito sábio ao construir com tanta complexidade, né? O ser humano, por exemplo, é uma complexidade extraordinária, né? Que ele é criativo, né? Dada a diversidade das coisas que nós temos, uma diversidade extraordinária da fauna, da flora, né? E de que Deus é belo e amoroso. Então a criação ela manifesta a glória desse Deus e dá essas expressões desses atributos de Deus, mas não é o suficiente para dizer tudo o que Deus é. Jesus é que vai trazer algumas revelações de que Deus é Espírito, João fala de que Deus é amor, né? E todas essas outras coisas, né? Mas os homens, então, nessa busca de tentar compreender Deus, quando não tinha ainda as Sagradas Escrituras, eles encontraram outras formas de tentar compreender Deus, né? Por exemplo, vai se ter mais para frente o pensamento, por exemplo, de que Deus é tudo e tudo é Deus, né? Que é aquela ideia do panteísmo, né? Ou seja, as pessoas começaram a adorar a criação. O Paulo diz isso em Romanos capítulo 1, né? De que resolveram adorar a criatura em vez do Criador, né? Essa ideia de adorar toda a criação, porque dada a beleza da criação, dada a sua complexidade, né? E até do poder da própria natureza, então achou-se, né? Que essa natureza era o próprio Deus e manifestava Deus. Essa ideia do panteísmo, né? Deus é tudo e tudo é Deus. Até, né, que algumas pessoas acharam, bom, eu acho que é forçado demais dizer que numa folha que cai, Deus está caindo ali, né? Então se criou uma outra ideia do paneteísmo, né? Que é perto de panteísmo, é próximo da mesma ideia, mas o paneteísmo fala de que tudo está em Deus. Então Deus é uma força cósmica, Deus é uma energia criadora e que todas as coisas presentes estão em Deus, estão nele, né? Tanto o panteísmo quanto o paneteísmo, eles têm sido restaurados em épocas recentes pelo pessoal da nova era, né? Está em voga de novo agora um novo filme, né, da continuidade do Avatar, e o Avatar traz essa ideia, né? A ideia de uma criação totalmente interligada, né? Onde a morte de um é a morte de todos, então você tem que preservar a natureza para preservar o ser humano, né?
Se mata a natureza, está matando o ser humano vai enfraquecer, porque tudo está ligado por essa energia, por essa teia da vida, que está tudo ligado em Deus, não é? É uma visão própria da época que nós vivemos, né? Da nova era, né? Onde as pessoas vão criando várias ideologias sobre amar a natureza, abraçar a natureza, essas coisas, né? Existe muito exagero e muita ignorância nesses tipos de pensamento. Agora, claro que nós temos, como cristãos, entender que a natureza criada por Deus, ela não é só o nosso habitat, né? Que nós devemos preservar, cuidar, mas principalmente, né, que a natureza criada por Deus, ela também tem um propósito de ser restaurada. Deus ele criou a natureza com tal perfeição, o pecado trouxe corrupção para a própria natureza, né? Porque na terceira maldição do pecado, o Senhor disse, maldito é a terra por tua causa. Então Deus pretende restaurar toda a criação. Nós temos que preservar, cuidar dela, ela é o nosso habitat, é dela que vem o nosso sustento, né? A crise climática que nós criamos por conta do aquecimento global, efeito estufa, todas essas coisas, tem causado mal ao próprio ser humano, né? Então, nós temos que ter consciência daquilo que Deus deu como ordem a Adão, nós todos estamos incumbidos. Quando o Senhor colocou Adão no jardim, disse, né, cuidai dela, trabalhai na terra e cuidar da terra, né? Outras expressões chamam de cuidar e guardar, né? Então, temos essa responsabilidade com a criação, mas não nesse entendimento da nova era, de que nós somos um com a natureza, aquela coisa toda, né? E todas essas ideologias místicas, né, orientais que o pessoal tem abordado sobre isso. A gente tem que ter bastante cuidado sobre essas situações, né? Teve um outro momento na história da humanidade, tentando entender Deus e todas essas coisas também, né? Que algumas pessoas começaram a olhar para a realidade da vida e via a maldade no mundo, via a desgraça do mundo, via as contingências da vida. A contingência é uma expressão da filosofia para falar de que as coisas não estão totalmente ordenadas e controladas por um ser superior. Então, que tudo pode acontecer de errado mesmo, né? Porque não tem ninguém no controle, né? Então, houve lá no passado já esses pensamentos assim de pessoas que olhavam para o mundo mal, um mundo onde as desgraças aconteciam e achavam que, opa, Deus não está aqui. Ou será que existe Deus? Então, vai ter dois pensadores clássicos que iniciam, né? Não serão os únicos, mas iniciam essa discussão, que é o Lucrécio e o Epicuro, né? Eles vão começar a ensinar que as pessoas devem aprender que estão sós no mundo. Eles, a princípio, não chegavam a ser taxativos em dizer que não existia Deus. Eles não colocavam, né, as coisas dessa forma assim. Eles não descartavam a possibilidade de que existisse Deus. Mas se existisse, não estava neste mundo. É isso que era a ideia que eles tinham. Que no século XVIII e XIX também, de novo, é restaurado essa concepção por cristãos. Olha só, né? O Lucrécio e o Epicuro, eles não eram judeus, não eram cristãos, eles eram filósofos, né? Do período helenístico. Então eles vieram com essa ideia e outros também embarcaram a mesma ideia de que nós estamos sós no mundo, de que a gente tem que cuidar cada um da sua vida. Eles, inclusive, são os pensadores, Epicuro, por exemplo, vai ser um dos pensadores do estoicismo, que é aquela ideia de que nós estamos só no mundo e nós precisamos cuidar da gente mesmo e buscar ser feliz no mundo, buscar viver da melhor forma possível no mundo. Eles vão ser, inclusive, depois associados à prática hedonista de viver, que é a busca do prazer, né? Hoje tem sido muito usado, né, as filosofias estoicas, né,
o pessoal do coach e qualquer outras pessoas aí que quer ensinar dicas e regras para viver feliz neste mundo, né? Porque já que não existe Deus, então a gente tem que, de alguma forma, correr atrás do prejuízo e tentar ser feliz, né? Essa que era a ideia dessas pessoas, né? E mais recentemente, a ideia de que nós estamos sós no mundo, recentemente que eu digo é século XVIII e XIX, nasceu no meio do cristianismo essa mesma ideia, que é chamada de deísmo. O deísmo afirmava que existia Deus, né? Então Kant e outros filósofos ali, que de uma certa forma eram cristãos, né? A sua maneira de ser, eles eram cristãos, mas ao ver todas essas contingências, todas essas adversidades, todas essas coisas ruins que acontecem no mundo, eles disseram o seguinte: Deus, ele criou o mundo como um relojoeiro, né? O relojoeiro criou as cordas, aquela coisa, né? Deu o início do movimento do relógio e depois largou o relógio ficou por conta própria, né? Essa que é a ideia do mundo. Deus criou o mundo, deu o pontapé inicial para que o mundo, né, acontecesse e as regras da natureza todas se mantessem, e aí se ausentou completamente. Então, tanto na ideia lá do epicurismo, né, do Lucrécio, quanto na ideia do deístas, é essa ideia de que Deus está muito distante do mundo, Deus está lá no céu, transcendente, alheio às coisas do mundo, não se envolvendo com as coisas do mundo, e por não se envolver, as desgraças acontecem aqui, né? E as pessoas não têm muito o que fazer, né? As pessoas não têm muito o que fazer por conta de que estão todas largadas à própria sorte, né? Paulo diz alguma coisa bem interessante, né? Parece ser sobre isso, mas não é. Paulo diz lá em Romanos, no capítulo 1, que o ser humano, ao ter abandonado Deus e escolhido viver na sua vida de pecado, mergulhado no pecado, Deus o largou à sua própria maneira de viver. Só que aí Paulo não está dizendo que Deus fugiu do mundo e que não está nem aí para o mundo. Não. Paulo era da teologia de que Deus ele intervém na história, ele está presente no mundo, ele está trabalhando na história para salvar o seu povo, mas aqueles que quiseram viver a parte dele, de Deus, Deus deixou. Porque uma das características que nós temos muito presente na Bíblia é que Deus ele respeita, vamos usar essa expressão, né? Deus respeita o fato da pessoa não querer ele. Então, Deus aí não força a barra, né? É aquela ideia do Jesus lá no Apocalipse, né? Batendo na porta da igreja de Laodiceia, que estou à porta e bato. Se ouvirem a minha voz e abrirem a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então, né, alguns teólogos dizem assim que Deus ele é muito educado. Deus ele não vem na sua vida, não participa da sua vida até que você mesmo possa abrir a porta da sua vida para Ele. Então, essa mais ou menos, né? A discussão é bem mais complexa do que isso. Mas é mais ou menos isso, né? Paulo está dizendo que aquelas pessoas que escolheram se ausentar de Deus, fugir de Deus para ver as suas próprias maneiras, Deus os deixou. Deus os entregou a sua própria consciência, inclusive, né? Para cometer toda sorte de impureza, como Paulo fala. Essa é uma questão. Mas Deus está presente na história, Deus está trabalhando na história, Deus está... Né, Jesus diz isso, né? Meu Pai trabalha até agora e eu também. Então, Deus está trabalhando duramente pela salvação e pelo seu povo, cuidando do seu povo. Deus vela pelo seu povo. Deus, ele se compadece, derrama graça, derrama da sua misericórdia, envia seu Espírito para ajudar o seu povo quando está em aflição, quando está enfermo, quando a pessoa busca ao Senhor, encontra o Senhor. Deus mesmo disse isso através dos profetas. Aquele que me buscar de todo o coração, eu me deixarei ser achado por aqueles que me buscarem. Então, a gente
pode sim contar com a presença de Deus no mundo, nas nossas vidas, e foi aberto para nós, né? Como Hebreus diz, um novo e vivo caminho. Jesus, ele abre esse novo e vivo caminho, a gente pode entrar direto no trono da graça confiantemente, é isso que o autor de Hebreus diz. Confiantemente a gente pode entrar no trono da graça e buscar Deus para que Ele venha nas nossas vidas, faça intervenção nas nossas vidas e nos abençoe, né? Então a gente pode contar com esse Deus. Essa ideia deísta, essa ideia de que estamos sós no mundo, não é verdade. Só que aí também teve um outro pensamento, né? Como um abismo chama outro abismo, além dessa ideia do sós no mundo, ou do deísmo, né? Que foi uma filosofia cristã do século XVIII e XIX, as coisas foram piorando. E aí chegou um momento que alguns resolveram bater o martelo e dizer que Deus não existe. Não existe nada além dessa criação, né? Tudo que não é experienciável e experimentável do ponto de vista científico não existe. E aí isso deu margem para uma filosofia e para um modo de vida que era chamado de nihilista. Nihilismo, a palavra nihilismo quer dizer isso, nada, né? O nada. Não existe nada além disso aqui. Os filósofos que trabalharam essa ideia são os existencialistas. Existe existencialismo cristão também, como o do Søren Kierkegaard. Mas outros existencialistas como Nietzsche, Schopenhauer, né, Sartre, Heidegger, todos esses nihilistas, né, existencialistas, eles eram taxativos em dizer que não existe nada além disso aqui, né? Do que a gente vê, do que a gente experimenta. Após a morte não tem mais nada, não precisa ser investigado mais nada, né? Então o homem tinha que aprender a conviver com isso. O problema é que esses filósofos, quando trouxeram esse tipo de pensamento, as pessoas não aprenderam a conviver com esse tipo de pensamento. E uma vez que não existia Deus ou qualquer outra coisa além desse mundo, então não fazia muito sentido essa vida, né? Não fazia muito sentido viver neste mundo. O que aconteceu como consequência desse pensamento foi suicídios. Muitas pessoas não aceitaram a ideia, né? Não souberam conviver com essa ideia de que o mundo se restringe, a nossa vida se restringe a esse mundo físico, materialista, né? E aí muitas pessoas, um dos livros, inclusive, que foi um dos livros mais marcantes para essas questões, foi O Sofrimento do Jovem Werther, né? Um livro escrito por Goethe, né? Um alemão do século XIX. Então, Goethe, ele escreve um jovem que era apaixonado por uma pessoa, não foi correspondido nessa paixão, e já que não existia mais nada além desse mundo, e a única coisa que poderia fazer sentido nesse mundo era o amor, uma vez que nem o amor está sendo correspondido, então, né, não resta mais nada. Então comete-se suicídio. Um dos maiores autores de todos esses escritores, né, Goethe é um grande escritor, mas outros autores também trabalharam, né, as consequências do pensamento existencialista, nihilista. Entre eles, eu destaco bastante um que eu gosto de ler, que é o Dostoiévski. Dostoiévski, ele escreveu muitos livros mostrando como é que funciona na vida das pessoas esse pensamento nihilista e as consequências, né? E ele faz isso em forma de crítica, né? Então ele escreveu, por exemplo, nos Irmãos Karamazov. Um dos irmãos Karamazov era uma espécie meio assim, sabe, nihilista, que é o Ivan Karamazov. O Ivan, ele chega a dizer uma coisa que ele não disse com essas palavras, mas ele foi entendido com essas palavras, de que se Deus não existe, tudo é permitido. Então, violência, injustiça, qualquer coisa, né? Porque a ideia que o Dostoiévski tem é que Deus ele vai ser o padrão da nossa moral. Uma vez que existe Deus, existe um mundo por vir, depois dessa vida aqui tem um outro mundo, então nós vamos ter que dar conta para Deus
e vai ter consequência nessa outra vida após a morte. Então, essa ideia de Deus e uma vida após a morte é o que faz com que o homem se segure aqui para não viver de todo jeito, de qualquer jeito e assim regule um pouco a sua vida, né? Ele trabalha também no outro livro Crime e Castigo, né? Um jovem também que era basicamente um pouco assim nihilista também, onde o personagem ele mata uma pessoa somente para pensar o seguinte: será que eu consigo matar sem sentir culpa ou remorso? Né? Primeiro porque ele chamava a pessoa que ele matou de piolho, né? Então era uma pessoa que era desprezível. E então ele pensava assim: será que eu serei uma grande pessoa de ao matar não sentir nada? Né? Porque culpa pressupõe castigo e ele, se um existencialista não tem medo de castigo pós-morte, então não sentiria culpa, né? Que é a mesma ideia do Ivan Karamazov. Se Deus não existe, tudo é permitido. E aí o Raskolnikov, que é o personagem no Crime e Castigo, comete esse crime, né? Só que aí o plano dele dá errado, porque quando ele vai matar a senhorinha lá, ele acaba matando a irmã dela que não tinha culpa nenhuma e não fazia parte dos planos. Então ele acaba assim, sentindo muita coisa, ele vai ter várias crises, várias febres, né? Porque a culpa toma conta dele. É interessante que o alívio dele é ser descoberto. Quando ele é descoberto pela polícia, quando ele se entrega e vai preso, é que ele sente redenção. Interessante, né? E também tem a questão da mocinha que ele se apaixonou e ela era cristã, né? E tem outros personagens, tem também o personagem, né, do Notas de Subsolo, que é completamente existencialista, tem também o Sonho do Homem Ridículo, que é bem personagem existencialista. Todos esses personagens, eu estou citando Dostoiévski, para mostrar o quão horrível é viver no mundo e pensar que não existe Deus, que não existe uma vida após a morte, que as coisas se restringem aqui. Paulo diz uma coisa muito, muito forte. Ele diz assim: se a nossa vida se restringe só a essa era, só a este mundo, nós somos os mais miseráveis dos homens. E, de fato, o existencialismo, o pensamento nihilista, tornou a vida de muitas pessoas miseráveis. Muitas pessoas, né? Já que teve todos esses pensamentos, né? Todos esses pensamentos, na verdade, vão refletir a ideia das pessoas que se rebelaram contra um céu. A maioria desses pensamentos, né, que eu citei, panteísta, nihilista, existencialista, deísta, todos esses pensamentos são de pessoas que se rebelaram contra o céu, né? O próprio mal no mundo é porque os da terra se rebelaram contra o céu, né? Todas as tentativas de se chegar a Deus foram fracassadas. E aí, assim, essas tentativas fracassadas e essa rebelião contra os céus é que faz o mundo ser o que nós vivemos hoje, onde a maldade que existe no mundo, as violências, as guerras, o uso abusivo da natureza, esse capitalismo selvagem, onde há muitos para enriquecer, né, empobrece a maioria. Então, todas essas coisas demonstram uma rebelião contra o céu, uma rebelião contra Deus, porque esse Deus que se revelou, ele se revelou de tal forma colocando os pontos da ética, colocando os pontos sobre justiça, sobre espiritualidade e sobre relacionamentos. Então, aquilo que a gente já discutiu nas aulas anteriores, Deus entrando na equação resolve esses problemas. Deus, se a gente colocar Deus na nossa equação, nas nossas vidas, e por temor a Ele, a gente obedecer os seus princípios estabelecidos na sua revelação, nós resolvemos o problema da injustiça,
nós nos aprofundamos espiritualmente, fazendo com que amenize assim a nossa sede, né, por espiritualidade, de coisas profundas, né, de um relacionamento verdadeiro com Deus, resolve o problema dos relacionamentos humanos, como nós colocamos também na aula passada. Então, Deus precisa entrar na nossa equação. Uma rebelião contra Deus é uma rebelião que vai cair no fracasso. Quem perde nessa rebelião somos sempre nós. Sempre nós seremos os que vamos perder nessa rebelião. A tentativa fracassada da Torre de Babel mostra como o ser humano, na sua forma de tentar, né, resolver todo o problema do mundo, né, porque eles diziam, né, nós seremos uma grande nação, seremos um grande povo, célebre será o nosso nome, né? Então eles achavam que eles, se engrandecendo, resolveriam os problemas todos. E não, né? Foi fracassado. Deus fracassou o projeto deles e nós mesmos somos a causa do nosso fracasso quando também, né, tiramos Deus da nossa equação. E aí o que nós aprendemos com tudo isso é que não se chega a Deus de qualquer jeito. Não se chega a Deus de qualquer jeito. Deus ele estabeleceu muito claro os caminhos para chegar a Ele. E sendo mais bíblico ainda, na verdade ele deixou claro e ele estabeleceu um caminho para chegar a Ele, né? Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse o Filho de Deus, Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida, né? Deus começou o processo de encontro com o ser humano, quando chama Abraão, quando estabelece Israel como seu povo. Deus chega a derramar a sua glória, né, no meio do povo de Israel, no templo, para marcar presença entre eles. Mas tudo isso era figuras, né, dos bens vindouros, era sombra dos bens futuros, como Paulo diz. Tudo apontando para Jesus. Aí quando Jesus chega, aí existe o encontro entre Deus e os seres humanos. Jesus ele usa até uma expressão a respeito dele mesmo, quando ele está conversando com Natanael, de que ele é a escada, né? Jesus disse para Natanael o seguinte: de agora em diante vereis os céus abertos e os anjos indo e descendo. Ou seja, porque Jesus ele era o ponto de conexão entre o céu e a terra. Deus fundiu o céu e a terra. Ele fundiu de tal forma, e a gente precisa amadurecer na nossa compreensão dessa verdade, que Jesus diz a Pedro depois assim: não considere maldito tudo aquilo que eu abençoei e tornei puro. A vinda do Senhor de conectar o céu e a terra torna a terra o lugar da habitação de Deus também. E Deus habita na terra na pessoa de Jesus Cristo, né? Daí então, além disso, Jesus ele fez que o céu se sobrepôsse à terra na vinda do reino. Então Jesus ele traz o reino de Deus, reconciliando o homem com Deus, e Jesus sendo a cura e a salvação para essa criação corrompida, para essa criação enferma, vamos colocar assim. Então Jesus é que vai ser de fato, né, todas as respostas para todas as perguntas que nós temos a respeito de Deus e principalmente da nossa relação com Deus. Jesus é essa resposta. E dado o fato de que Jesus é muito importante na compreensão de estudo e das respostas de todas essas filosofias loucas que surgiram, é que a gente vai dedicar a próxima aula só para falar de Jesus e ele trazendo esse reino, né? Então, essa aula ela vai ficar um pouco assim meio inconclusa, né? A gente conclui no sentido de dizer que Jesus, né, é de fato o Deus que precisa ser conhecido e que precisa entrar na nossa equação para as soluções dos problemas de injustiça e maldade no mundo, para os problemas da espiritualidade que às vezes distancia mais de Deus do que aproxima, e dos problemas dos relacionamentos humanos que foram
destruídos pela corrupção humana, né? Então Jesus é a solução para todas as coisas. E nós vamos estudar mais sobre Jesus na próxima aula. Amém? Eu espero você na próxima aula, na próxima terça-feira, e que até lá o Senhor continue abençoando a sua vida. Fiquem com Deus.